Hoje vamos estar falando sobre a intervenção extraterrestre em Fátima. Para a Igreja Católica, não há dúvidas, a Nossa Senhora foi a figura das aparições. Já para a Fina da Armada, Joaquim Fernandes, os autores das obras Intervenção Extraterrestre em Fátima, As Aparições de Fátima e o Fenômeno OVNI de Fátima nos Bastidores do Segredo, a mulherzinha com a idade de aproximadamente 15 anos, com 1,10 m de altura, emitindo sons como zumbido de abelha, não representa qualquer figura religiosa. Em suma, acreditam os autores docentes de história, de ciências sociais e humanas, respectivamente, o fenômeno pode inscrever-se nas páginas da ovniologia. Portugal, 13 de outubro de 1947, após uma chuva torrencial e diante de um público de aproximadamente 50 mil pessoas, e um objeto redondo que parecia o Sol, inclusive confundindo o próprio Sol, surge girando no céu da cova da Iria, um grande terreno localizado na região rural da cidade de Fátima. Segundo as testemunhas, o objeto era de um prata opaco e tinha luzes multicoloridas que chegavam a refletir na paisagem, nas pessoas e nas nuvens ao redor. Seu zigue-zague assustou os presentes, que imaginaram ser o fim do mundo. Com a presença do objeto, as roupas das pessoas e a terra que estava encharcada ficaram secas, de maneira misteriosa. Além do objeto no céu, em especial, 3 crianças, os pastorinhos Lúcia dos Santos, 10 anos, e os seus primos maternos Francisco Marto, de 8 anos, e Jacinta Marto, de 7 anos, ambos irmãos, puderam ver e conversar com 3 seres responsáveis por aquela aparição. Segundo os pequenos, sobre uma pequena árvore de azinheira estava a Santíssima Família, São José, a Virgem Maria e o Menino Jesus. O milagre do Sol, ou milagre de Fátima, é um dos fenômenos religiosos mais conhecidos da história da Igreja Católica. O acontecimento ganhou grande repercussão mundial na época, teve cobertura do jornal português O Século. Mas seria um milagre de Fátima realmente, ou uma intervenção religiosa? Ou tratou-se do avistamento de um OVNI? Para o pesquisador e professor Joaquim Fernandes, da Universidade do Porto, uma investigação minuciosa realizada por ele e pela também pesquisadora Fina da Armada mostrou que o que aconteceu naquele 3 de outubro de 1917 não foi evento divino, mas, dadas as circunstâncias, o caso foi transformado em um evento religioso, motivos que serão explicados aqui. A época do milagre do Sol em Fátima, Portugal vivia um difícil momento político e econômico. O país saía da monarquia para a república de maneira trágica. O rei Dom Carlos e seu filho mais velho foram assassinados em 1908, e com a chegada da nova república vieram também os conflitos do novo governo com a Igreja Católica. Isso porque o novo governo exigia o fim da interferência da Igreja. Entre as primeiras medidas da nova república estavam a expulsão da Companhia de Jesus, o fechamento dos conventos e a proibição do ensino religioso nas escolas. No ano de 1917, Portugal entraria de cabeça na Primeira Guerra Mundial, com o envio de cerca de 55 mil homens para a França, além de combatentes para Angola e Moçambique, que tinham sido invadidas pelos alemães. O envolvimento na guerra trouxe um grande custo financeiro e humano para o país. Além disso, pairava sobre o mundo o medo do ateísmo e do comunismo, e a aparição de Nossa Senhora era o evento que poderia catalisar a fé dos portugueses e reduzir as animosidades. Ao longo de 1915 e 1916, as 3 crianças já tinham testemunhado outras aparições. Em abril e outubro, elas viram no céu um jovem
dos seus 14 aos 15 anos, de uma grande beleza e acreditava ser um anjo. No ano seguinte, em 1916, 3 novas aparições, e desta vez de uma forma humana muito branca e transparente, suspensa no ar. De acordo com os pequeninos, os raios do sol transpassavam a figura. No dia 13 de maio de 1917, logo após a missa, e enquanto estavam na cova da Iria, as crianças tornariam a testemunhar uma aparição. Nesses novos eventos, entretanto, surge sobre a pequena azinheira uma figura feminina muito bela, com idade entre 12 e 15 anos, de aproximadamente 1,10 m de altura. Ela estava vestida de branco e era muito brilhante, e as crianças a chamaram de Mulherzinha Branca. A figura feminina trazia na cabeça algo que lhe cobria as orelhas e os cabelos. Em seu pescoço havia um cordão, com uma bola luminosa. A mulherzinha de branco não mexia os lábios ao falar. Apesar disso, Lúcia compreendia o que ela dizia. As outras crianças ouviam apenas um zumbido como de abelha quando a mulherzinha falava. Ela também não movia as pernas e quando se afastava saía de costas sempre em direção do céu. A mulherzinha pediu então aos pequeninos que retornassem àquele local nos 6 meses seguintes, sempre no dia 13 e na mesma hora. Daí então ela revelaria quem era e o que desejava. De acordo com a pesquisadora Fina da Armada, as crianças nunca se referiram à visão que tiveram da jovem como Nossa Senhora. Deduzir que se tratava de Nossa Senhora ficou a cargo dos populares na medida em que a notícia começou a correr. No dia 13 de junho, na primeira data após o encontro marcado, cerca de 50 pessoas foram até a cova da Iria, atraídos pela aparição. Perto do meio-dia, as testemunhas viram um clarão no céu, de uma luz que se aproximava. Algumas pessoas notaram que o sol deu uma leve escurecida e o topo da azinheira pareceu curvar-se, como se estivesse sob algum peso, mas não viram ninguém. O mesmo aconteceu nos meses que seguiram. Na medida em que o tempo passava, a quantidade de pessoas que iam à cova da Iria para ver Nossa Senhora aumentava. Na penúltima aparição, em 13 de setembro, já eram mais de 20 mil pessoas. Um padre local, de nome João Quaresma, escreve que não viu Nossa Senhora, mas viu clara e distintamente um globo luminoso que se movia do nascente para o poente, deslizando lento e majestoso através do espaço. De repente, o globo, com sua luz extraordinária, subiu aos nossos olhos, contou. O tal globo luminoso teria um formato oval, sendo a parte de baixo maior que a parte de cima. Com a notícia de que a Nossa Senhora não apenas se mostraria, mas faria um milagre, em 13 de outubro de 1917, milhares de pessoas foram até a cova da Iria. Estima-se que eram 50 mil pessoas, mas falava-se em 100 mil. Uma grande chuva caiu naquele dia, deixando o terreno e as pessoas encharcadas e dificultando o acesso. Perto do meio-dia, Lúcia testemunhou 3 seres que julgou serem Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus. Jacinta e Francisco viram apenas a mulherzinha. Já o público viu outra coisa. Os presentes avistaram o que? Um globo prateado, fosco no céu. Nos relatos de jornais da época, a bola gigante começou a girar sobre si, mesma como uma roda de fogo. Em seguida, as bordas ficaram um vermelho bem vivo e o objeto então deslizou no céu como redemoinho, espalhando faíscas de fogo. A luz refletia no chão, na vegetação, no rosto e nas vestes das pessoas, que mudaram de cor, ganhando tonalidades brilhantes. O objeto começou a tremer, sacudir, zigazear sobre a multidão, aterrorizada por cerca de 10 minutos, então parou. As pessoas que testemunharam o acontecimento notaram que as roupas ensopadas pela chuva estavam secas, assim como o solo.
Depois do milagre do sol em Fátima, o paróquio local Manuel Marques Ferreira e o reverendo Manuel Nunes Formigão passaram a interrogar as crianças, que a essa altura já tinham se tornado muito famosas. Data sua posição eclesiástica, as notas e vários livros sobre o assunto produzido por Formigão se tornaram a fonte mais confiável para o que acontecera na região. Com as notícias e ampla cobertura da imprensa, pessoas de diversas partes do planeta passaram a peregrinar até o local. Entretanto, pouco mais de um ano após os acontecimentos, os irmãos Francisco e Jacinta ficaram doentes e morreram de gripe espanhola. Já Lúcia mudou de nome e foi enviada a um colégio interno na Espanha. Apenas aos 30 anos, em 1937, o relato completo das visões de Lúcia e de seus primos foi tornado público. Joaquim Fernandes, doutor em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e autor do livro Intervenção Extraterrestre em Fátima, juntamente com Fernando da Armada, conta que o que aconteceu com as 3 crianças nada tem a ver com aparições divinas. Fernandes entrevistou mais de 100 testemunhas oculares da história nos anos 1980 para compor o livro e se surpreendeu com os relatos. Temos em Fátima todos os efeitos físicos, psicológicos, psicofisiológicos que podemos encontrar nos repertórios do fenômeno OVNI contemporâneo. Explica, para ele em Fátima ocorreu uma intervenção de outra dimensão, de agentes do universo, sejam sobrenaturais, entidades ou tipo de energia interagindo com as crianças. Ele explica que seria o natural tanto para as crianças quanto para os populares compreenderem aqueles contatos extraterrestres com aparições divinas por conta da complexidade do acontecimento da época. Portugal já era uma nação estritamente católica no começo daquele século e as representações santificadas existiam desde a Idade Média, consagradas na tipologia arquética da Nossa Senhora. Resume. O professor destaca que a partir dos acontecimentos houve uma construção em cima das histórias das crianças, que depois viria a ser conhecida como as Mensagens de Fátima ou Segredo de Fátima. Houve uma clara interferência dos jesuítas. Eram 2 confessores que estavam no dia a dia com Lúcia. A influência deles vai se tornar a origem de todo esse mistério. E continua. Ele lembra que nos primeiros interrogatórios Lúcia alegava que foram trocadas apenas algumas palavrinhas com o ser divino. Além disso, todo o contexto final é muito complexo e dificilmente seria redigido por uma menina de 10 anos do mundo rural, afirma. Ele defende que não foi por acaso que a igreja deu um acompanhamento muito próximo às 3 crianças, após os eventos. O objetivo seria mantê-las caladas para que a história milagrosa permanecesse ao longo dos anos, a despeito de qualquer outra versão que pudesse aparecer. O fato é que qualquer narrativa alternativa apresentada pela igreja mexe com a fé de milhões de pessoas e costuma acirrar os ânimos. Entretanto, para alguns especialistas, os fatos são incontestáveis. As provas de que se tratou de um contato extraterrestre são legítimas. Eles alegam que o avistamento de um grande objeto redondo e colorido no céu, zigazeando na frente de mais de 50 mil pessoas, dificilmente poderia ser outra coisa que não uma nave extraterrestre. E quanto aos seres que se apresentavam às crianças, anjos ou alienígenas? Pelas características translúcidas, transparente, flutuando no ar e se comunicando por telepatia, também fica difícil apostar em outra coisa. Mas lembrando que anjos também são seres que não é dessa terra, extraterrestre, são seres que não pertencem ao nosso planeta. Dependente seja anjo ou alienígena, todos os dois são alienígenas, todos os dois são extraterrestres. Mas, completados 100 anos após o ocorrido, e por mais que novas provas sejam descobertas, dificilmente a história oficial do milagre do sol em Fátima irá mudar, e talvez nem deva mesmo. E você que gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos e venha fazer parte do nosso grupo no Facebook, UFOs, Relatos e Verdades Ocultas.
Até o próximo vídeo, um forte abraço a todos vocês.